Gente, para mudar de assunto aqui, o Ferrarese fala o seguinte, mandou um superchat e diz: quando o Corinthians cair, o Depay vai pra onde? Depay jogando contra o Vila Nova seria bom demais. Cara, sobre isso, a gente separou dois assuntos do Corinthians, um sobre o Depay e um sobre a situação financeira do Corinthians. Com qual você quer começar, Felipe? Cara, vamos nesse do Depay aí. Vamos do Depay? Já para pegar o superchat do nosso amigo. Bom, aí. Porque a gente separou até alguns vídeos aqui, declarações no All Sport, duas eu separei. Uma do Renato Maurício Prado, que aconteceu ontem aí à noite, falando sobre o Depay e duvidando da condição do Depay, duvidando inclusive da performance do Depay no Corinthians, que muita gente ficou bem assim, chamou bastante atenção, e outra foi do Trajano no cartão vermelho ontem também, duvidando do que vai ser o Depay. Vamos assistir e a gente comenta a esse respeito a declaração desses caras, que são caras muito grandes do jornalismo esportivo. Vamos lá. Primeiro o Renato Maurício Prado aqui. Tudo de desastres, né? Essa contratação do Memphis Depay ela é absurda em todos os sentidos. Em todos os sentidos, sem exceção. O Memphis Depay é um tremendo de um boêmio, vai vir para cá para tomar caipirinha, para viver na noite, para vivendo a estilo Gabriel. Quem acha que o Memphis Depay vai chegar aqui e vai comer a bola, vai se decepcionar muito. Ouçam o que eu estou dizendo. Memphis Depay está longe de ser o craque que eles pensam que é. E principalmente está longe de ser o profissional que eles pensam que é. Agora, quem não é profissional é o Corinthians. Porque o Corinthians está fazendo uma dívida que não pode pagar, baseado numa promessa de uma empresa, Esporte da Sorte, que é investigada pela polícia. Então eu estou sentindo o cheirinho de Tráfico e Ronaldinho Gaúcho. Não, a Tráfico paga. 3 meses depois a Tráfico diz assim, não tenho condições de pagar, porque eu não consegui vender nada de publicidade com o Ronaldinho Gaúcho. Flamengo, se quiser que pague. E Flamengo resolveu pagar, entrou num buraco monstruoso, deu tudo errado. Essa do Memphis Depay está seguindo o mesmo roteiro do filme. Esse filme eu já conheço, e vocês morrem no fim. Ouçam o que eu estou dizendo. Acho quase impossível o Depay resolver os problemas do Corinthians e, principalmente, a Esporte da Sorte continuar pagando o Depay como promete. Gente, esse cara vai vir ganhando entre 2 e 3 milhões de reais. O Corinthians já tem um outro que foi contratado ganhando 2 milhões, que é o Igor Coronado, que é reserva e que está lá. E o Fabinho é o maestro disso tudo. Gente, o Fabinho está fazendo uma lambança atrás de lambança no Corinthians e vocês estão se iludindo. O Fabinho devia ser o primeiro a ter chegado e dizendo, gente, nós não podemos contratar esse cara. Esse cara vai custar um dinheiro que nós não temos. Nós já estamos devendo. Nós temos que pagar o Flamengo, nós temos que pagar o Cuiabá, nós temos que pagar o Santos Laguna, nós temos que pagar os direitos de imagem atrasados de muita gente. Não, ele vai lá e aparece como o salvador da pátria, contratando um jogador que é duvidoso em termos do que pode ainda entregar em termos de futebol, e é um custo completamente absurdo e completamente fora de todas as possibilidades reais do Corinthians. Então, Fabinho Soldado, para mim, continua o mesmo. Protagonizando agora. Pior, né? Porque lá no Flamengo ele não tinha tanta autonomia. Agora, no Corinthians, soltinho. Cara, que grande bom vivan. Esse cara é maravilhoso. Ô, Renato, assim, independentemente... Posso discordar de você? O jeito que ele concateniza as ideias dele, cara. Muito bom, eu sou fã de carteirinha desse cara. Aliás, a dupla ele e Galvão Bueno, que infelizmente se perdeu, é uma das pérolas do nosso jornalismo esportivo, cara. Aquelas noites de segunda-feira de bem amigos com os dois... eram absolutamente impagáveis, cara. Era bom demais. Me fazia decidir entre o linha de passe raiz e eles, porque eles eram excelentes juntos, cara. E agora vamos a... foda. E agora vamos a um outro comentário aqui que eu separei do José Trajano, sobre também o Depay. Vamos assistir o que o Trajano falou. Vamos lá, que o Trajano tem que diminuir, que tá na telinha no canto aqui, senão vocês não vão enxergar. Uma coisa que me intriga. Acho que tá no ponto 5 aqui. É porque esse cartaz todo pro Memphis, hein? Chegou o Pelé, pô. Chegou o Mbappé. Então, sabe, eu não entendo. Tudo bem, o time tá numa draga danada, tá lá embaixo.
lutando para não ser rebaixado no Brasileiro, mas tem chance da Copa do Brasil, tem chance da Sul-Americana. O Juca só de risada no cantinho da boca. O Depay, o Memphis, Sim. é a 8ª maravilha do mundo. Não, é um bom jogador, um jogador que joga na Europa, jogou na seleção holandesa e tal. Mas transformaram o Memphis num dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol internacional. Aliás, me intriga muito essa vinda de jogadores que vêm para o futebol brasileiro. O Payet, que joga no Vasco. Jogador meio fim de carreira já. Tem técnica, tá refinada, dorme, tá bom. Mas isso aí também. Agora o Vasco contratou um jogador suíço. Peguei a capivara dele, ele jogou em 4 times da Suíça. 4 times da Suíça, ou no futebol, vocês sabem. Melhorou um pouquinho. 2 times da Polônia e estava jogando no Gil Vicente, que é o 10º colocado no campeonato português. E o Vasco traz um jogador de 28 anos, com contrato de 4 anos, e recebido com todas as honras de grande jogador. Esse não tem o tamanho do nosso Depay. A gente está se afundando demais, cara. Esse diagnóstico aqui é... Cara, ele tem razão total, velho. Na moral, velho. Mas com bom cartaz. Estão transformando essa contratação do Corinthians numa tábua de salvação. Essa é outra coisa que pode atrapalhar ele aqui. Vai pesar sobre os ombros dele a ressurreição, a salvação do Corinthians. Vai se livrar do rebaixamento, vai trazer um título da Copa do Brasil, vai trazer um título da Sul-Americana, e ele não é super-herói, é um bom jogador, experiente, jogador internacional, mas que se machuca muito. Tem aquela história do exame médico dele que o Juca divulgou, né? Foi do André Hernan que divulgou, que ele tinha que fazer, na verdade, ele tinha que fazer uma série de jogos, cumpriu uma série de metas lá no Atlético de Madrid. E ele não cumpriu essas metas de atuar tantos minutos com a camisa do Atlético de Madrid. E no exame médico dele, quem fez o exame médico foi o médico dele. Isso é uma novidade no futebol brasileiro, né? Inclusive no futebol brasileiro e no país. Aliás, do país que é o rei do atestado médico falso, né? Isso sabe até uma matéria do Fantástico. Vocês estão vendo aqui sobre a quantidade de médicos que estão atestados sem conhecer sequer o paciente. Então eu acho que enche a bola. O corintiano tem motivo de estar, aquele corintiano raiz de estar satisfeito? Tem. É aquele que não liga para as finanças, Juca, como você falou no início do programa. O torcedor, de modo geral, não liga para as finanças do clube. Ele quer ver se o time vai ganhar. Ele não quer saber se o juiz meteu lá mano, se o gol foi legal, foi ilegal, se o time está falido, não está falido. Ele quer se livrar do rebaixamento, se possível, ganhar um título. Mas eu acho estranho essa badalação enorme, como se fossem os maiores jogadores de todos os tempos que vêm jogar no futebol brasileiro. Esse cara é... mas eu entendo isso, cara. Eu concordo com o Trajano, quase tudo que ele falou aí. Mas eu entendo isso do torcedor ficar empolgado. A gente debateu muito nos 4 Grandes segunda-feira. Falamos um pouquinho ontem também com o mestre Calçade aí. Mas, cara, é sintomático, né, cara? A gente até brincou nos 4 Grandes. O Augusto Melo e sua trupe... Cara, a impressão é que eles estão vendo o barco afundar e falou, vamos cair atirando mesmo. Vamos lá trazer o Depay. O Fabinho, vai lá, viaja, convence o homem, o dinheiro tá aqui, não sei. Traz o cara, velho. E hoje ele chegou aí, né? Com uma pompa de artista, popstar, lembrou o Drake, assim, chegando pro Rock in Rio. E vamos ver, né, cara? O torcedor tá no direito dele, tem que ficar feliz mesmo, tem que ficar empolgado. O cara é um jogador internacional. Acho que na questão do marketing, se o Corinthians souber trabalhar, pode dar muito certo. Só que é aquilo que o Calçade comentou ontem também, né, cara? Vai ser uma pressão gigantesca em cima dele, cara. A torcida do Corinthians, a impressão que eu tenho, assim, não sou corintiano, mas a impressão que eu tenho é que a torcida do Corinthians, é a melhor coisa do mundo, eu acho, você ser querido por aquele povo. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, cara, se você não for querido, a cobrança é nível que, infelizmente, fizeram com o William, por exemplo. E o cara foi criado no Corinthians, foi formado pelo Corinthians no terrão, como dizem, e o cara saiu, assim, pela porta dos fundos, com medo, sendo ameaçado, sabe? A torcida, o futebol é isso, cara, hoje. A pressão que o Depay vai receber aqui é essa, se não der certo. Se ele começar a fazer um corpo mole, se ele, como o Trajano disse aí, ele não cumpriu as metas
estabelecidas no contrato do Atlético de Madrid. Se ele não cumprir o que todo mundo espera que ele cumpra dentro de campo no Corinthians, cara, a pressão vai ser enorme em cima dele. Imagina o Corinthians cai, e aí? Como que vai ser em cima do Depay? Como que vai ser? Como que ele vai ficar a imagem dele? Vai ser. E Felipão, assim, agora, com relação à questão esportiva, técnica e tal, pra mim é uma verdadeira incógnita, mas eu acho o Depay muito bom jogador num nível que se ele atuar, se ele for profissional, o Renato Maurício Prado, ele fala aqui que não acredita que o Depay será o profissional que as pessoas esperam. Eu não sei quais são as informações que o Renato Maurício Prado tem para dizer que o cara é cachaceiro, né, boêmio, etc., para dizer que o cara vai querer curtir a noite. Eu não tenho essas informações, não sei como que era a vida do Depay, não li nada nesse sentido. Talvez tenha alguma matéria que revele alguma coisa nesse sentido que eu perdi, mas eu não conheço, tá? Agora, quando a gente fala propriamente do campo, se ele for 80% profissional, não é um cara que vai chegar aqui, vai deitar, vai fazer o que o Suárez fez, mas é um cara que vai decidir muitos jogos que para o Corinthians serão fundamentais para se livrar do rebaixamento. Eu acho que é o cara fundamental para o Corinthians se livrar desse momento agora, né? Porque é um cara diferente para nível Brasil, porque a gente está jogando aqui a 5ª divisão do futebol mundial. E vamos lembrar, me lembro de um outro nome aqui, vocês lembram quando o Atlético Mineiro trouxe o Hulk? Viralizou uma fala do Juca dizendo que esse cara não era de nada, etc e tal. E o Hulk foi muito importante para o Atlético Mineiro, continua sendo até hoje. Sim. Quando ele joga, ele faz a diferença. Muito. Por quê? Porque mesmo não sendo um cara de grandes clubes lá fora, Porto, Zenit, etc e tal, é um cara que sobrou aqui no Brasil, né? Então vamos ver. Mas o Hulk sempre se cuidou. Sempre se cuidou. Muito bem. Então, o Depay não. Teve tantas lesões. O Depay teve lesão, mas é um cara que a gente... Você consegue me afirmar que ele é um cachaceiro? Eu não... Não, jamais. Então, assim, é isso. Eu acho que é pra esperar. E essas falas aqui, elas podem envelhecer muito bem e dizer, lá, os caras sabiam. Mas pode, mano, envelhecer muito mal. Ele deitando e falar, e agora? Vocês vão falar o quê? E vão se sair bem, assim, porque eles são muito bons. E assim, não sei se você concorda comigo, mas tem uma parcela da imprensa que tá alertando e usando até o termo cruzeirar, dizendo que o que o Corinthians está fazendo com essa contratação seria isso, assim. Você concorda com isso? Esse assunto para a próxima pauta aqui, que eu acho que é melhor trazer o Depay é um perigo do Corinthians cruzeirar?